Agora a gente está recebendo Dr. Lécio Figueira Pinto, que é neurologista especializado em epilepsia e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Obrigado, gente. Tudo jóia, fica à vontade. Primeira vez aqui no Revista, até porque o assunto é super importante. A gente vai falar do Março Roxo, é isso? Exatamente. O Março Roxo é um mês de conscientização da epilepsia, em que a gente discute muito sobre o tema. Primeiro porque é uma doença que tem um preconceito muito grande, né? Tem um estigma em volta dela ainda. Tem muito estigma. Inclusive pelo desconhecimento, né? Por isso que é tão importante falar sobre isso. Então, todo mundo fala de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e fala muito pouco de epilepsia, que é muito mais frequente. 1 a 2% da população do mundo tem epilepsia. Quanto? 1 a 2% da população mundial. É bastante gente. É bastante frequente, é muito pouco falado, tem muito estigma, muito preconceito nessa história. Vamos entender então o que é epilepsia, Perfeito. aonde ela se manifesta e o que ela pode causar. Então, epilepsia é uma doença neurológica causada por um curto-circuito no cérebro, que acontece uma alteração do funcionamento do cérebro, em que a pessoa tem uma alteração nessa hora, e dependendo da região do cérebro onde acontece esse curto-circuito, a pessoa vai ter algum sintoma diferente. Então, a gente trouxe até um cérebro, Então, assim, qual é o lugar que ele se manifesta no cérebro? Depende, assim, tem vários tipos de crises epiléticas. Então, tem crises em que ela já de começo já pega todo o cérebro, os dois lados do cérebro. São as crises que a gente chama de generalizadas. São mais graves por serem generalizadas ou não? Em geral, elas têm mais repercussão porque a pessoa pode cair, o que todo mundo sabe da convulsão. Tá. Que a pessoa cai, se debate, esse é um dos tipos de crise generalizada. Mas nem todas as crises generalizadas são graves. Tem, por exemplo, as crises de ausência, em que a criança é mais criança, adolescente, dá só uma paradinha, fica fora do ar. Também é uma crise generalizada e pega os dois lados do cérebro. Tá. Então, tem umas que a pessoa tem o que a gente chama de mioclonia, em que ela dá uns choquinhos assim, também são crises generalizadas. Então, não obrigatoriamente por ser generalizada e pegar, como eu disse, os dois lados do cérebro, isso quer dizer que seja ruim. Tá. Entendeu? Tem tipos diferentes. E o outro tipo mais frequente de crise são as crises focais, em que ela começa numa parte do cérebro. O mais comum é começar nessa parte aqui do lado, embaixo, que chama lobo temporal. Eu vou tentar me aventurar aqui. O lobo temporal é essa parte aqui do cérebro. Tá, então, seria lateral aqui? Então, é mais ou menos nessa região aqui do cérebro, entendeu? Então, as crises que começam aqui nessa região, principalmente na parte mais interna aqui do lobo temporal, são as mais frequentes. E isso faz com que as pessoas tenham crise em que ela pode perceber um mal-estar, aquela coisa do déjà vu, e aí ela sai fora do ar, às vezes dá uma mastigada, fica meio estranho, e aí depois vai voltando gradualmente. E aí pode acontecer também da pessoa ter crise nessa parte de trás do cérebro, que é o lobo occipital, em que a pessoa tem, na verdade, sintomas visuais. Pode começar a enxergar coisas, ter visões diferentes. Então, tem vários tipos de crise, dependendo da região do cérebro onde elas começam. É hereditário a epilepsia? Então, a minoria das epilepsias é hereditária naquele sentido assim, meu pai tem, minha mãe tem e eu vou ter. Mas tem um componente genético importante. Na maior parte das vezes existe uma certa predisposição que, associado ao que vai acontecer durante a vida, faz com que você tenha. Fácil dar um exemplo. Por que 2 pessoas diferentes têm um acidente de trânsito e faz uma lesão no cérebro, teve um tumor cerebral? Algumas desenvolvem epilepsia, outras não. Porque não é só ter tido a lesão, aquela lesão no cérebro, mas a predisposição que a pessoa tem para depois evoluir com as crises epiléticas de epilepsia. Mas também não tem nenhuma ligação com outras questões neurológicas da família? Se tem algum caso de depressão ou de qualquer outra doença neurológica na família, ter uma predisposição para epilepsia? É um pouco mais complicado. Tem sim uma ligação, por exemplo, depressão e epilepsia e ansiedade andam muito juntas. É mesmo? Então, assim, quem tem depressão tem mais chance de ter epilepsia, quem tem epilepsia tem mais chance de ter depressão. Então, assim, tem um certo fator. A gente está falando de cérebro, né? O cérebro funciona com eletricidade. Né? Não, as crises epiléticas da epilepsia é uma alteração do funcionamento do cérebro, assim como na depressão. Então, é um pouco mais intrincado. Mas não é assim, meu pai teve depressão, então eu tenho epilepsia, então é porque isso é genético, entendeu? Tá. Não é tão direto assim. E isso é uma coisa que a gente está entendendo gradualmente, o conhecimento está melhorando. E a gente está vendo, né, e ouvindo falar a respeito dos casos de depressão e ansiedade aumentando, né, absurdamente na sociedade atual. A gente pode também esperar um aumento também gradativo dos casos de epilepsia, já que elas estão aí, tem alguma intimidade entre elas? Não, na verdade a epilepsia não é uma doença que tem aumentado a frequência de forma significativa, ela tem se mantido mais ou menos estável. No Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de dados assim, mais fidedignos para ter uma prevalência exata. A gente sabe, tem estudo feito aqui em São Paulo, mas alguns anos atrás,
em Porto Alegre, em algumas cidades do interior de São Paulo, incluindo Campinas, em que eles fizeram esses estudos, e é daí que eu disse que é mais ou menos às vezes um pouco mais, chegando a perto de 2% a prevalência. Tá. Mas eu não acho que está aumentando, e pelo contrário, se você tem mais prevenção de acidentes de trânsito, trata os AVCs, evita com que a pessoa tenha lesões cerebrais, teoricamente você reduz a epilepsia. O único sinal disso é que é muito comum ter epilepsia no contexto da pessoa envelhecer e ter demência, ter Alzheimer. Então, talvez com o envelhecimento da população exista um certo contrabalanceamento, e por isso que não caiu ao longo do tempo, apesar das melhoras de qualidade de vida, Tá. de tratamento médico, porque caiu a incidência em crianças, era muito comum, isso até é um conceito, todo mundo acha que a epilepsia começa na infância. Uhum. E não é uma doença que começa mais em criança hoje em dia. Com as melhorias, a quantidade de epilepsia em criança reduziu e começou a aumentar a epilepsia. Hoje em dia é mais comum em pessoas acima de 60 mesmo? anos. E qual a explicação para ter diminuído em crianças? Porque melhorou a assistência de parto, pré-natal, os partos são mais bem feitos, o cuidado é melhor, então se reduz essa incidência em criança. Continua sendo relativamente frequente em criança, porque tem doença genética, tem malformação cerebral, que a criança nasce com um problema. Mas ao longo da vida, principalmente no idoso, com o aparecimento de Alzheimer, com AVC, com a maior frequência de AVC nessa população, você vai tendo mais casos de epilepsia. É realmente uma questão que a gente precisa conversar cada vez mais, né, a respeito disso, inclusive para proteger cada vez mais as crianças, né? E como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico de epilepsia é clínico, né? A pessoa te conta o que ela está sentindo, como é que é a crise. É importante que quem viu a pessoa ter crise conte para a gente o que aconteceu. Ela ficou parada, ficou estranha, o olho arregalado, caiu, ficou dura, o que ela fez. Então, é importante essa questão da história clínica. Hoje em dia é celular, né? Filmar a pessoa passando mal é uma dica importante, assim, para as pessoas. Se você tem um familiar que está tendo umas coisas esquisitas, de repente sai fora do ar, tem um sintoma meio esquisito, filma, porque mostrar para o médico, ainda mais alguém que entende mais, um especialista em epilepsia, isso ajuda muito no diagnóstico. E é óbvio que depois fazer um eletroencefalograma, que é aquele exame que cola os fiozinhos na cabeça para ver a atividade elétrica cerebral, é o exame que vê a alteração, mas nem sempre, também é uma dúvida comum, o eletroencefalo está normal, então não é epilepsia. Tem algumas pessoas que têm crise, e se você não pegar na hora do curto-circuito, é normal, o eletroencefalo não aparece. Então, você pode ter epilepsia e ter o eletroencefalo normal. E deixa alguma sequela nesse cérebro que pode, de repente, aparecer num exame de imagem, uma ressonância, então, uma tomografia? O próximo exame é a ressonância, a tomografia, principalmente a ressonância, que dá mais detalhe. Você vê, às vezes, a causa da epilepsia, que às vezes tem uma lesão no cérebro, que é o que causou as crises. Tá. Agora, assim, as crises causarem lesão, se for uma crise muito longa, muito prolongada, que a gente chama de estádio mal epilético, pode causar lesão. Mas assim, é controverso. Se forem crises mais leves, em teoria não tem tanta lesão assim, porque é muito comum as famílias ficarem muito desesperadas quando recebem um diagnóstico de epilepsia. Então eu tive uma crise, quer dizer que eu perdi um monte de neurônio a cada crise. Não é bem assim. Isso é um mito em torno dessa doença, que a cada crise queimam-se muitos neurônios e a pessoa vai deixando o cérebro cada vez mais frágil, mais vulnerável. Isso não é obrigatório, Regiane. Assim, tem algumas pessoas que, se ficarem tendo crises frequentes, isso existe mais ou menos um consenso da parte científica de que crises frequentes podem sim ir causando algum dano e causando sequela, mas não é obrigatório. Tem pessoas que têm várias crises ao longo da vida e não vão ter uma lesão cerebral. É que assim, epilepsia é uma doença que na verdade não é uma doença, é um conjunto de doenças, uma condição que tem várias causas diferentes, que tem muita variação de uma pessoa para outra, então isso fica difícil. E quais são os gatilhos mais frequentes para a crise acontecer? Dormir mal. Privação de sono, bebida alcoólica, beber em excesso, com certeza é um gatilho importante. Para algumas pessoas, aqueles estímulos luminosos, aquela coisa dos filmes, de brilhar, teve isso com Pokémon, com outros desenhos, videogame, com essas coisas de estímulo luminoso. Para algumas pessoas existem assim, associações muito mais raras, mas acontece, a pessoa quando tem um tipo de pensamento, um cálculo matemático, alguma sensação, tipo de tocar numa coisa gelada, pode desencadear crise, mas isso é raro. Isso é bem raro. O mais comum é dormir mal, bebida alcoólica e estresse, que eu deixei por último, mas assim, é uma coisa que é muito marcada. Pessoas com epilepsia, que passam situações estressantes, tem mais crise no dia seguinte, naquele dia, entendeu? Isso é bem comum. Agora, é muito importante, além da gente conhecer mais a respeito dessa condição, a gente também saber
o que fazer se a gente presenciar uma pessoa tendo uma crise epilética ou então uma crise compulsiva causada por uma crise epilética. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa nessa situação? Vamos fazer aqui na prática agora? Eu quero conversar também agora com o Rogério Porto, que é jornalista. Você, tudo bem, Rogério? Pode vir, doutor, por favor. Lá. Vocês estão com o microfone já, eu estou trazendo mais um aqui. Tudo bem, Rogério? Bem-vindo, viu? Obrigado. E também o Henrique William Turner, pode ser, né? Bibliotecário, que fez tratamento para a crise que faz tratamentos, né? Para a crise de epilepsia desde os 11 anos. Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Obrigado. Tudo jóia. Bom dia. Vamos entender, então, o que acontece durante uma crise. A gente vai ter aqui, no caso, o Rogério vai simular uma situação e o Henrique vai ajudar, como se fosse uma pessoa que está passando, né? Perfeito. Pela rua, no mercado, enfim, em qualquer situação, né, doutor? Primeira crise, assim, a pessoa pode sentir que vai passar mal ou não. Tá. Então, tem algumas crises que a pessoa sente que vai passar mal, tem um déjà vu, o coração acelera, tem um medo, tem uma sensação, que ela já conhece então isso. ela passa a reconhecer. Tá. E tem outras crises que não, a pessoa já tem a crise tônico-clônica de cara, que é a tal da convulsão, e aí o mais comum é a pessoa dá uma parada, ela pode estar começando, ela dá uma parada, ela fica dura e aí ela pode cair. Aqui, lógico, o Rogério já está no chão, protegido, nós não vamos fazer ele cair. Então ele já está no chão. E essa queda também pode ser perigosa, né? É perigosa, a pessoa pode se bater, é desprotegida, essa queda muito frequente, pode bater a cabeça. Móveis, né? Móvel, se for na rua, no paralelepípedo, eu tive pessoas que eu vi que bateram, por coincidência, estava atravessando a rua, no paralelepípedo, machucou muito a cabeça. Então assim, e se ela tem um aviso, ela tem que se proteger, tem que sentar e deitar. Então é uma dica importante, se a pessoa percebe que vai ter a crise, deita, senta e se protege num lugar que ela não vai se machucar. Você tem algum caso assim, parecido, para relatar, Henrique? Eu tenho o meu. Assim, eu tinha aproximadamente, acho que uns 20 anos, 21, né? Eu tive uma crise no banho, né? Eu acordei no dia seguinte, eu estava no hospital, mas eu estava enfaixado. Tá. Né? Assim, eu desloquei o ombro e tal, aí eu fiquei acho que uns 15 dias com Você caiu num lugar que já estava escorregadio, né? Um lugar bem perigoso. Aconteceu e aí eu precisei imobilizar. Entendi. Eu me lembro bem dessa E esse vez. foi o momento em que você descobriu a questão ou não? Já sabia? Já sabia. Já cuidava? Há bastante tempo, já cuidava. Tá certo. Vamos lá, então, o Henrique vai ajudar a gente, o Henrique e o Rogério vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais. O que eles fazem? Qual que é a palavra? A palavra é calma. Para atender alguém com epilepsia, a palavra é calma. Por que é o calma? É um acrônimo. Cada letrinha do calma tem um significado. O C, vamos lá, Henrique, virar o Rogério de lado. Colocar a pessoa de lado, tá? Por quê? Por que coloca de lado? Durante a crise, a pessoa saliva bastante, tem aquela coisa de baba. Sim. E aí, se você vira a pessoa de lado, essa saliva escorre e não vai para o pulmão, ela não aspira, então ela não se engasga com isso. O que é a outra letrinha? O A. É de apoio à cabeça. Então, a gente vai pegar, aqui a gente tem uma almofadinha, mas pode ser uma jaqueta, uma bolsa de apoiar a cabeça. Por quê? Porque na hora da crise a pessoa está se debatendo. Pode ela está tremendo, a cabeça no chão. E ela fica batendo a cabeça, fica se esfolando, porque ela fica se mexendo nessa hora, então tem que apoiar a cabeça. Nunca tentar conter a pessoa. Então, o L é justamente isso, localiza os objetos que estiver perto, se tivesse uma cadeira, afastar tudo que está próximo para não se machucar. Está com óculos, tira o óculos para não machucar. Se está com gravata, desafrouxa a gravata, desafrouxa a camisa. Não tenta abrir a boca. É muito comum, ele está travado, eu preciso destravar a boca, botar a mão, os dedos, enrolar a língua. Isso é um mito. É desenrolar a língua, esse é um mito. Aliás, eu já ouvi falar isso. Nunca coloque o dedo ou a mão dentro da boca de alguém que está tendo essa crise. Mordida, você vai perder a ponta do dedo. Sim, tem grande chance. E se você botar alguma coisa dentro da boca, você vai machucar os dentes da pessoa. Eu já vi família que botava uma colher dentro da boca e machucou, perdeu os dentes, ou fazer implante depois, então não pode colocar nada na boca. A pessoa não respira direito na hora da crise, então ela fica um pouco arroxeada. Isso passa depois do final da crise. Uma crise dura, em geral, 1 a 2 minutos. E aí é o M, lembra? O que é o M? Então, C, colocar de lado, A, apoiar a cabeça, L, deslocalizar, M, olhar para o relógio, monitorizar o tempo. Porque para quem está vendo alguém ter crise, parece uma eternidade. Imagina. As pessoas falam 10, 15 minutos que dura a crise, mas dura 1 ou 2 minutos. Então você tem que olhar para o relógio, se for sua percepção no meio do desespero, você vai achar que durou uma eternidade. Você vai achar que ele ficou 10 minutos convulsionando. Então, e é porque a crise vai durar em 1, 2 minutos, vai passar, mas se durar mais do que 5 minutos, isso é uma condição que a gente chama de estado de mal epilético. Em que a chance dessa crise parar sozinha é muito pequena. Nessa hora tem que ir para o hospital, tem que chamar o SAMU
192 o SAMU discar para essa pessoa receber socorro. Então, Tá. essa crise não vai parar sozinho. E o A, final? Mas a maior parte das crises, vou fazer suspense, passa sozinho. Ufa. A maior parte vai passar, Tá. então é raro. Só que 2 minutos, que pareceu 10, 15. Tá. O A final é acompanha essa pessoa até ela melhorar. Porque assim, na hora que a pessoa vai acordando, isso o Henrique pode falar depois, assim, você fica meio desnorteado, você está meio confuso, você está confusão todo mundo mental. pegando em você, aquele tumulto. É um a pessoa- apagão. Então, a É um pessoa sai apagão. fora Onde do eu ar. tô, sabe? Assim, dá uma Precisa sensação. voltar, né? Exatamente. Tá. Recuperar o sentido, digamos. Então é importante quem ajudou a dar esse suporte estar ali para justamente relatar o que aconteceu. É isso. É pessoa- importante não abandonar a pessoa. Já que Sim. você ajudou a socorrer, fica ali mais um tempinho, não Tá. custa nada. Por 2 Boa. motivos, na verdade, isso. Primeiro, se você estiver do lado falando calma, olha, tá tudo bem, já passou tua crise, a pessoa vai se sentir muito melhor. Tá bom. E segundo, que a pessoa pode ficar confusa no final e ela sair e se machucar. Tá Então é certo. importante proteger. Rogério, obrigada. Pode levantar, meu querido. Foi Acabou a ótimo. crise. Olha, a gente fez aqui realmente uma simulação muito leve, né? Do que pode acontecer, mas essa informação, ela pode salvar uma vida. Pode. Ela pode ajudar muito a pessoa que passa por isso, né, gente? Então, eu quero agradecer ao Dr. Lécio Figueira Pinto, que é neurologista especializado em epilepsia e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Vou deixar aqui também o site para você conhecer mais a esse respeito, epilepsiabrasil.org.br, para seguir nas redes sociais, @ab.epilepsia. Agradecer também ao Henrique William Turner, que é bibliotecário, tá? E o Rogério Porto, que é jornalista, estiveram com a gente, nos ajudando aqui na simulação. Até uma próxima, gente. Obrigado, próxima. doutor. Muito obrigado. Muito bom. Olha que assunto importante, hein, Leãozinho? Pra mim Obrigada, foi uma gente. aula. Muito uma Pena aula, que eu né? não tive há 20 anos atrás. Você sabe que eu também colega. pensei nisso? Porque uma vez eu presenciei num posto de gasolina uma pessoa tendo uma crise e não sabia o que fazer. Pois é, você fica dizendo. Eu tinha Como uma a informação colega, é importante. Ela caía do meu lado na redação e falavam que era para pôr lápis, imagina. Ah, então. Essa é a desinformação que a gente tem que combater. E amanhã a gente tá de volta pra continuar nessa missão, né, Leãozinho? Verdade, tchau. Carolzinha tá chegando com você, bonita. Beijo, obrigada pela companhia. Tchau, gente.